Olá! Hoje o Conexões fala de um tema muito relevante neste momento pós-eleição, a reforma política. Mas você sabe o que significa esse conceito e o que ele pode mudar na política brasileira caso seja aplicado? É isso que vão tentar responder os professores Thales Pinto, que é professor do IFG e também mestre em História. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Tudo bem, de nada. Bom, também o professor José Elias Domingos, que é mestre em Ciências Sociais e também professor do IFG. Obrigada pela presença, professor. Bom, e por último também, quem vai tentar nos auxiliar nessas respostas é o professor Robinson Almeida, que é da Faculdade de Ciências Sociais aqui da UFG. Muito obrigada também pela presença, professor. Obrigado, é um prazer. Bom, para começar, a gente vê as pessoas nas ruas, nas redes sociais, exigindo a reforma política desde as manifestações de junho, mas o que significa exatamente este conceito, já que ele abarca várias medidas diferentes? Vocês poderiam explicar para a gente exatamente o que significaria a reforma política? Professor, eu gostaria de começar com o senhor. Bom, a reforma política diz respeito, é um conceito genérico que diz respeito a possíveis mudanças em diferentes pontos das regras que regulamentam as relações políticas no Brasil, principalmente o sistema representativo. Como nós escolhemos os nossos representantes no parlamento, principalmente, ou nos parlamentos, nos diferentes níveis, federal, estadual e municipal, e como pode se organizar a relação entre os partidos políticos, e influenciando a relação entre o legislativo e o executivo. Então, diferentes pontos podem ser passíveis de mudança dentro desse tema geral da reforma política. Gostaria de complementar, professores? Eu acho que é importante ficar claro, porque quando a gente fala reforma política, a gente tem que ter em mente que não há de fato, não há uma mudança radical na estrutura de como a gente concebe a representação. Ela vem exatamente para poder lapidar alguns pontos, visando uma reformulação daquilo que se pensa enquanto o cidadão escolhendo o seu representante. Então, hoje a discussão sobre a reforma política está muito aprofundada. Então, alguns pontos que se tem colocado em pauta para poder se debater a reforma política, diversos deles estão bem adaptáveis ao cenário brasileiro, sabe? Ao contexto da democracia representativa brasileira. E vai na contramão do que muitos políticos, inclusive, vêm alegando, de que a dificuldade de se implementar uma reforma política profunda, quando o que a gente percebe é que há essa possibilidade, sabe? Então, debater reforma política hoje no Brasil é uma condição essencial para a gente pensar numa democracia mais aperfeiçoada. É interessante que essa discussão já vem desde a década de 90 e de 2000, né, mostrando uma limitação do sistema representativo, né, e tomou força o ano passado, como uma tentativa também de institucionalizar uma demanda social que foi representada nas manifestações, só que num segundo momento, né, porque o primeiro momento foi de uma ação política de grupos já organizados direta, né, sem apesar de haver um diálogo institucional na questão das tarifas, que foi o pontapé das manifestações do ano passado, o que se teve foi uma ação política direta, né? Então, não se realizou uma reforma política. A população organizada ali em alguns coletivos ou participando das manifestações tomaram nas mãos, né, a ação política sem esperar que houvesse uma institucionalização dessas mudanças e tudo mais. Então, apresentou novos cenários. E aí, num segundo momento, a gente pode perceber essa tentativa de canalizar essa ação direta, né, política, não institucional, para dentro das instituições. Então, essa reforma política também, a gente pode entender ela, nesse momento, como uma resposta por parte da instituição de tentar sanar ou responder essas reivindicações que surgiram no segundo momento das manifestações do ano passado. E de que forma que uma reforma política, caso aplicada, pode auxiliar nesse processo democrático mesmo, melhorar a participação da sociedade, melhorar o nosso processo eleitoral e político? Bom, a gente tem um problema quando trata de reforma política em geral, que a gente não tem uma agenda definida. E, como o colega falou, desde a Constituinte, que se fala em reforma política, se pensa em reforma política. Os próprios constituintes, em 87, 88,
já previram a possibilidade de mudar aquelas regras que eles próprios estavam colocando na Constituição, prevendo a revisão constitucional dentro de 5 anos, inclusive com plebiscito sobre sistema de governo, presidencialismo, parlamentarismo, etc. E desde então, desde a década de 90 e até hoje, fala-se em reforma política, tenta-se fazer reforma política, mas não se avança, poucas coisas foram avançadas nesse sentido, porque, fundamentalmente, não há um consenso sobre que pontos mudar e em que direção mudar. Então, me parece que hoje há um certo clamor, uma certa sensação, um certo clima de que nosso sistema tem inúmeras deficiências e precisa ser mudado, porém há diferentes receitas, diferentes agendas de mudança. Também pensando em que tipo de objetivo se pretende atingir ao fazer essas mudanças. Nós temos diferentes objetivos que podem ser atingidos com mudanças no nosso sistema político. A gente tem, por exemplo, um possível objetivo, uma possível meta, que é dar mais condições de fortalecimento para o governo federal, para o executivo, para conseguir implementar as suas agendas de governo, as suas políticas públicas. Então, haveria, sob essa perspectiva, por exemplo, uma avaliação de que é difícil para a presidente governar, na medida em que tem que negociar com um Congresso muito fragmentado, e agora o próximo vai ser mais fragmentado ainda, fragmentado em partidos políticos, fragmentado em termos de interesses dos estados, fragmentado em termos do bicameralismo, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, seria necessário, sob essa ótica, reduzir o número de partidos, implementar outras medidas para que diminuísse a dificuldade do Executivo para governar, para negociar com o Congresso. Outra agenda diferente dessa, então essa privilegiaria, eu vou chamar assim de a governabilidade, condições de governabilidade. Outra agenda diferente dessa pensaria em não reduzir o número de partidos, por exemplo, mas deixar mais livre a organização dos partidos políticos, pensando em que a nossa sociedade é diversificada e as diferentes posições precisam estar igualmente representadas no Congresso Nacional e tal. Então, essa seria uma outra agenda que procuraria atingir um outro objetivo, que é deixar o nosso sistema mais flexível. A outra deixaria o sistema mais rígido e essa mais flexível, digamos assim. Então, é difícil a gente avançar, tem sido historicamente difícil a gente avançar em reformas mais profundas, como disse o colega, primeiro de tudo porque não há um consenso sobre o que queremos e o que devemos fazer para atingir esse objetivo que queremos. Então, você me perguntou qual o aperfeiçoamento que pode haver na reforma política, depende de qual reforma política estamos falando. Porque você já vê movimentos sociais, né, organizados tentando trazer essa discussão da participação popular, né, de criar instâncias de participação popular direta, que pode ser pensada, né, na ação da própria Presidência da República ao propor o decreto sobre o Plano Nacional de Participação Social, de criar instâncias consultivas aí, né, no qual o que o próprio governo chama de organizações da sociedade civil possa participar ativamente, apresentando propostas, mas não chegando a decidir, né. A questão é que isso seria uma alteração um pouco mais profunda do que é só a questão eleitoral, né, só as mudanças das regras eleitorais, o que tem causado um grande desgaste em frente ao governo federal, porque os partidos que estão no Congresso Nacional, a maior parte deles, não aceitam, né, esse tipo de proposta por conta do que eles colocam como perda, né, de poder representativo
que se dá através dessa questão dessa estrutura partidária, dessa estrutura eleitoral e a exclusividade dessas decisões e desses debates serem feitos nessas câmaras, nos parlamentos, em todos os níveis. Então, tem uma proposta aí mais profunda de participação popular que vem sendo colocada e vem sendo pressionando também nessa discussão da reforma política no Brasil hoje. Que por enquanto foi barrada, né, infelizmente. Sim, só uma complementação, pegando no ensejo do que os colegas falaram. Debater, é por isso que eu falo que esse debate de reforma política, ele é um debate que ele não pode ser restrito ao Congresso Nacional, ele não pode ser restrito ao Senado Federal, não pode ser restrito sem que se haja uma ampliação no que concerne a participação em relação a plebiscito ou referendo. Isso é uma discussão também que dá para ser feita. Porque existem pontos que são muito polêmicos, e são pontos que são visíveis, são pontos que são concretos, passíveis de serem realizáveis, mesmo à mercê de conta, por exemplo, a cultura do voto no Brasil, que é uma cultura de voto personalista. Uma das propostas da reforma política, por exemplo, o nosso sistema hoje de voto é um sistema de voto em lista aberta. Então, você chega no cartório eleitoral, a gente pode pegar o eleitor, ele vai lembrar. Você chega em qualquer cartório eleitoral e você vai ter acesso a todos os seus candidatos com seus números específicos. Existem propostas, inclusive o Partido dos Trabalhadores é um dos partidos que tem encampado essa proposta. Ironicamente, agora eles começaram, parece, a ferver isso de novo, né? É você dar mais poder para o partido de selecionar os candidatos que seriam aqueles que fariam a lista de pessoas a serem eleitas. Então, as pessoas seriam mais motivadas a votar no partido, não necessariamente no indivíduo. Para fortalecer, justamente esse organismo, essa organização, que é o intermediador entre o cidadão e a vida política, que é o partido político. Ele nasceu exatamente para isso. Então, uma das propostas de reforma política, por exemplo, é fazer o sistema de lista fechada, fechar a lista. Ora, você vai votar na legenda, e a legenda, a partir do momento que você deposita o voto na legenda, você confia no programa da legenda, você confia nas propostas da legenda. Isso faz com que o partido tenha mais possibilidade de poder mexer no tabuleiro de quem vai entrar e quem não vai. São propostas que são interessantes, mas ao mesmo tempo são propostas que carecem, que demandam um debate junto à população. Seja ele por plebiscito ou por referendo. Esse debate ele tem que começar, ele já está sendo chamado, mas ele precisa cada vez mais ser fomentado, seja nos movimentos sociais, nos meios midiáticos, nas universidades, entendeu? É um debate que precisa ferver. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e você continua conferindo esse debate a respeito da reforma política brasileira aqui no Conexões. Estamos de volta com Conexões de hoje, que debate a reforma política, um tema muito discutido pela sociedade neste momento pós-eleição. Mas para falar sobre esse assunto, temos aqui no estúdio o professor Thales Pinto, que é do IFG e mestre em História. Também o professor José Elias Domingos, que é professor do IFG também e mestre em Ciências Sociais. E o professor Robinson Almeida, que é aqui da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Bom, professor, a professora anteriormente falou dessa questão da lista fechada, de votar num partido. Hoje as pessoas ainda têm uma certa uma incompreensão nessa questão do voto de legenda, votam às vezes na pessoa e independentemente do partido. Como é que a senhora avalia essa questão dessa possibilidade agora do fortalecimento dos partidos nas eleições? Bom, esse tem sido um clamor por parte de certos setores da sociedade brasileira. Porém, como acho que Elias estava mencionando, nós temos uma certa cultura no eleitorado brasileiro de preferir votar em pessoas. E, por outro lado, temos um grande desgaste dos partidos políticos perante a opinião pública. Dos partidos políticos em geral, Congresso Nacional, instituições representativas, mas mais ainda, pesquisas indicam isso, mais ainda os partidos políticos. Bem, a proposta da lista fechada, de fechar as listas, é uma tentativa de fortalecer os partidos políticos, inclusive perante o eleitorado, fazendo com que o eleitorado, como foi dito, tenha que olhar para os programas dos partidos na hora de escolher, ou seja,
Os eleitores não vão mais escolher um candidato individual a deputado, a vereador, mas sim um partido. Vai votar no partido. Então, eu preciso olhar a plataforma desse partido, etc. e tal. Mas, certamente, há e haverá resistências por parte de uma boa parte do eleitorado. Isso significa votar num partido, é uma coisa virtual, assim, o partido, mas quem é que vai, quais serão as pessoas que vão tomar assento lá nas cadeiras, na Câmara dos Deputados e tal. São pessoas previamente escolhidas pelos partidos. Então, o eleitor não vai ter a margem de escolha de falar, bom, eu gosto do partido tal, mas aquele candidato do partido tal não me agrada, porque, eventualmente, eu sou um socialista e tal, e eu me identifico com o PT, digamos. Mas dentro do PT tem alguém de linha mais religiosa, ligado a movimentos da igreja e tal, e tem um mais secularista, ligado, que defende, por exemplo, aborto, para pegar uma ideia. Ou tem alguém mais ligado a uma pauta ambientalista, e tem algum candidato que é ligado, digamos, a um sindicato de petroleiros, tal, que vai tender a defender uma política pública de energia pró-energias fósseis, né? Que não interessa àquele eleitor que tem uma linha ambientalista. Com isso eu quero dizer o seguinte, que os partidos são mecanismos de agregação de votos, agregação de manifestações da vontade de setores da população, e são importantes nesse papel, são indispensáveis, não podemos abrir mão dos partidos políticos. A democracia representativa é necessariamente uma democracia em que os partidos, um sistema democrático em que os partidos exercem um papel fundamental, e tudo isso. E, em certa medida, eles têm que ser fortalecidos, etc. Mas eles, ponto. Dito isso, eles são mecanismos insuficientes de agregação de vontades, de interesses da sociedade civil. Porque a sociedade é complexa. E é impossível, é virtualmente impossível, você reproduzir opções partidárias tão diversificadas para atingir, para satisfazer as demandas de setores da sociedade que são tão diversificados. Você teria que ter um partido de esquerda, ambientalista, cristão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque as linhas de opiniões, de posições na sociedade, que dividem a sociedade em interesses, são diversas, né? E é impossível a gente ter um sistema partidário tão diversificado. E nem seria desejável, porque seria um sistema partidário extremamente fragmentado. Mas não obrigaria esses partidos a criar um programa no qual incluísse esses debates, né? Fizesse esse debate com a população e se apresentasse necessariamente como uma proposta de resposta a esses vários anseios, desses vários segmentos populacionais? Porque se há uma fragmentação dos interesses da sociedade, esses interesses também vão dizer respeito, de uma forma geral, a todo o conjunto da sociedade. Então, não seria obrigação desses partidos responder, né, a cada um desses anseios e tudo mais nos seus programas e tudo. Eu entendo essa questão dessa prática, né, brasileira, eleitoral, mas também ela é, de certa forma, ligada a uma estrutura, né, coronelista ainda, né, que ainda se pega na questão de favores pessoais, que está ligado a esses candidatos. Então, o voto individual muitas vezes está ligado a esse poder pessoal que alguns políticos têm em determinada região e tudo mais. Então, essa proposta de votos em lista fechada também seria uma forma, né, pelo menos argumenta-se assim, que seria uma forma de coibir esse tipo de prática, né, diminuir essa influência. E talvez até você fortalecer o interesse na participação. Hoje até se debate democracia deliberativa, democracia participativa, mas para além do voto, é como a gente tem pensado isso. Quando o cidadão ele escolhe um determinado candidato,
E a gente vê nas campanhas, a gente assiste os programas eleitorais. Eles são programas personalistas. São raros os partidos que eles batem na tecla de apresentar de fato um programa do partido. E normalmente a gente vê partidos de esquerda fazendo isso, bem lá na linha ideológica, no espectro ideológico voltado para a esquerda. Então, essa cultura política do eleitor de escolher a pessoa enquanto voto personalista é um resultado, claro, desse nosso fisiologismo partidário que é histórico. E a gente sabe disso. Um dos maiores partidos que representam esse jogo de barganha dentro desse presidencialismo de coalizão é o PMDB. E o PMDB tem gente de tudo quanto é lado. Então, não basta somente a gente fomentar, por exemplo, numa reforma política, o sistema de lista fechada, incentivando essa educação política para além da pessoa, mas sim de programas específicos. É preciso, como o professor enfatizou, e o Thales ele veio complementar, é preciso que a gente desenvolva uma política que ele vai além de você simplesmente delegar o poder de deliberação política para alguém. Então, é fortalecer essas instâncias de deliberação política. A Carta de 88 até foi clara nisso, foi criando esses conselhos municipais. E quantas pessoas participam dos conselhos municipais? Então, quando esse programa, o Partido dos Trabalhadores, teve essa proposta interessante, de certa forma é interessante, de você descentralizar e criar diversos conselhos para fomentar essa participação popular, e foi rejeitada pelo Congresso, e agora o pessoal pegou o programa, está dando uma reformulada e vai reapresentá-lo. O Congresso diz, os políticos dizem, não, nós fomos eleitos, a declaração de vários deles nos jornais era isso. Nós fomos eleitos, inclusive tiveram vários deles que falavam, eu fui eleito, o mandato é meu. Na verdade, eles esquecem que o mandato é do partido. Eu fui eleito para poder te representar. O que você quer fazer no meu lugar, entendeu? Aí entram por trás interesses de grandes corporações, que já foi mencionado no primeiro bloco, de grandes grupos que por trás desses partidos orquestram toda essa dinâmica que vai desde a campanha eleitoral até a forma como eles votam dentro do Congresso. Falando desses grandes grupos, um outro ponto bem polêmico é a questão do financiamento das campanhas, que é previsto dentro dessa possível reforma política. Como que se extinguir, se possível, o financiamento particular de campanha, que grandes empresas vão financiar vários partidos para conseguir alguma coisa depois, quando se elegerem os candidatos? Como é que isso pode alterar o jogo político no Brasil? Uma coisa importante, eu enxergo isso, eu estava lendo recentemente um trabalho de um cientista político, Fernando Limonde. Esse é um ponto que parece que ele está mais, não consensual, mas ele está mais claro em termos de avanço em sua aprovação para uma reforma política mais imediata. Até o Supremo tentou colocar isso por pressão da OAB, para essas eleições não foi possível, tal, porque é bem simples, né? Porque é fácil de você fazer com que a pessoa visualize. Um candidato, quando ele é financiado por grandes corporações, ele passa a servir essencialmente, em tese, a essas corporações, porque qual que é o interesse de um grande grupo de supermercado, uma grande empresa, um conglomerado atacadista, por exemplo, em financiar um político? Qual que é o interesse? Eu financio o político porque eu quero que ele faça uma transformação social bonita, eu quero que ele atue politicamente. A gente vive um pouco num conto de fadas quando pensa nisso, tem gente que acredita nisso. Mas aí tem que se questionar também, assim, por exemplo, se assume o financiamento público, né, então não vai ter esse interesse direto, né, desses grupos empresariais. Mas a gente não pode deixar de esquecer também que esses interesses não vão se extinguir por conta disso. Óbvio. Então, qual que serão as formas de pressão política e pressão econômica frente a esses espaços políticos? Se for pensar no caso dos Estados Unidos, você tem a legalização dos lobbies, né? Que são grandes empresas que fazem esse tipo de pressão e movimentam bilhões de dólares aí para poder fazer com que, né, seus representantes dentro do Congresso americano vote a favor dos seus interesses. A questão é que a gente tem que pensar, a política está a serviço de quem hoje em dia? Né? A política, se você pensar na estrutura atual, e para se questionar na estrutura futura, é que atualmente ela está no interesse das grandes corporações, das grandes empresas, dos grandes bancos e tudo mais, que são quem financiam as campanhas e quem consegue colocar seus representantes lá dentro. A questão é, essas mudanças vão alterar esse tipo de situação ou vai só mudar a forma pela qual essas empresas, esses grupos econômicos poderosos conseguem influenciar a política de acordo com seus interesses?
eu acho que realmente o tema do financiamento de campanha é um dos temas mais importantes. Ele diz respeito diretamente a um dos problemas centrais do nosso sistema político, que é o problema da corrupção. O problema da corrupção que a gente vive hoje é diretamente ligado à necessidade de financiamento de campanhas, então não diz mais tanto respeito a um... Claro que isso existe ainda, mas não é... O problema central não é aquele político corrupto que quer pegar dinheiro para viajar, para ter um iate, para benefício pessoal individual, mas sim desvio de verbas públicas para financiar campanhas, para pagar, né, dívidas de campanha, etc. Então, o tema de financiar campanhas eleitorais é fundamental. Mas eu gostaria de... E nisso tem que se discutir as diferentes propostas, que é financiamento público exclusivo ou manter, como nós temos hoje, um financiamento público mais um financiamento privado, e se privado, se aceita só de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, empresas e tal. Mas eu gostaria de colocar essa preocupação com o dinheiro, com o poder econômico, sob uma outra luz, que é o seguinte. Bom, não há solução mágica. Nenhuma alternativa vai acabar com Caixa 2, vai acabar com corrupção e não vai acabar com a influência do poder econômico. Não há mar de rosas, né? Na vida, nem nas relações políticas. Porém, o que a gente pode tentar fazer é reduzir o custo das campanhas para que não se torne mais tão necessário, premente, arranjar fontes de financiamento tão vultosas e, portanto, reduzir a influência do poder econômico e de eventuais esquemas de corrupção, de desvio de dinheiro e tal. Daí que eu gostaria de voltar ao tema do sistema eleitoral, das mudanças no sistema eleitoral, que a gente estava falando aqui com a possibilidade de fechar as listas, de termos listas pré-ordenadas. Veja, a proposta das listas pré-ordenadas, das listas fechadas, ganha força no debate sobre reforma política no Brasil, a partir do início dos anos, do início do século, né, no início dos anos 2000, tal, a partir de uma comissão especial que a Câmara dos Deputados cria, e que o deputado Ronaldo Caiado, de Goiás, hoje senador, né, eleito senador, foi o relator. Então ficou conhecido como Projeto Caiado, mas na verdade é um projeto da comissão e pessoas de diversos partidos e tal. E a lógica do projeto nós precisamos ter financiamento público, exclusivo, mas para que isso aconteça, precisamos dar condições à Justiça Eleitoral de fiscalizar as contas. Então, não dá para fiscalizar centenas, milhares de prestações de contas, então vamos fechar as listas. A Justiça Eleitoral vai fiscalizar apenas a lista do partido X, Y, Z. Professor, vou ter que interrompê-lo, que o nosso bloco chegou ao fim, mas a gente continua esse debate no próximo bloco, falando a respeito de reforma política no Brasil. E esse é o último bloco do Conexões de hoje, que está debatendo a reforma política com o professor Thales Pinto, do IFG e mestre em História, também com o professor José Elias Domingos, do IFG também, e mestre em Ciências Sociais, e com o professor Robinson Almeida, aqui da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Professor, tive que interrompê-lo no último bloco, se o senhor quiser complementar a fala. Sim. Então, a ideia é, a gente pode ou deve pensar em mudanças no nosso sistema eleitoral para reduzir a necessidade de gastos de campanha, para tornar as campanhas mais baratas
e assim reduzir o drama do financiamento e eventuais expedientes de corrupção para financiar as campanhas eleitorais. Então, eu gostaria de apresentar, a gente costuma dizer que cada um, né, que lida com esse tema tem a sua receitinha de bolo, de o que seria a reforma política ideal, como seria o melhor para o nosso sistema político, né? Eu gostaria de apresentar a minha posição, que eu não explicitei claramente até agora. Eu vejo com muito bons olhos essa proposta de emenda constitucional que está no Congresso, que resulta daquele grupo de trabalho que a Câmara dos Deputados montou logo após o processo das manifestações do ano passado e que a presidente Dilma manda para o Congresso, né, a proposta de um plebiscito e tal, e com alguns pontos. E aí a Câmara montou esse grupo de trabalho que trabalhou num projeto e apresentou uma proposta de emenda constitucional que está lá no Congresso. E ela apresenta a seguinte proposta, que é muito pouco comentada, que era uma proposta que já estava num projeto de lei antes no Congresso Nacional, e esse grupo de trabalho pega e coloca numa proposta de emenda constitucional, que é a seguinte: dividir os estados em circunscrições eleitorais menores. Porque imagina Goiás, que elege 17 deputados federais, e, eventualmente, a gente tem candidatos que têm uma base eleitoral em Goiânia ou num segmento específico da sociedade, num movimento social assim, ou um sindicato tal, ou um grupo religioso tal. Mas outros candidatos que não têm essa concentração na sua base eleitoral têm que percorrer o estado inteiro. De Catalão a Porangatu, de norte a sul, leste a oeste do estado. Imagina São Paulo, que elege 70 deputados, uma infinidade de partidos e listas com centenas de candidatos, o dinheiro que é gasto nisso. Além do mais, o problema que é a propaganda eleitoral, que é um show de horrores na minha avaliação, aquele desfilar de candidatos. Você me conhece? Não, não conheço, nunca ouvi falar. Eu sou fã. É importante a gente reduzir o número de partidos políticos competindo. Não penso em colocar uma camisa de força, assim, bipartidarismo, um sistema majoritário chamado distrital no Brasil, que tende a reduzir, levar a 2 partidos. Eu acho que isso é engessar demais o sistema, mas eu acho que, sim, é necessário reduzir o número de partidos. Se a gente reduz o número de candidatos, de cargos em disputa, né, a serem eleitos, a ciência política demonstra bem isso, a gente reduz o número de partidos porque fica mais difícil eleger. Se são 70 deputados a serem eleitos em São Paulo, muitos partidos vão se lançar à competição, porque quem sabe eu consigo eleger um deputadozinho. Se são 5 deputados a serem eleitos, 5 cargos em disputa, os pequenos não têm chance. Então você não fecha uma camisa de força bipartidária, mas você vai ter um pluripartidarismo moderado. Mas, professor, desculpa, não seria uma concentração de poder muito forte em alguns candidatos ou em alguns partidos? E o que estaria indo ao contrário do que vem sendo proposto aí, né, a partir do ano passado e tudo mais, que seria uma participação popular mais ampla e mais plural, assim, porque o que se vê, pelo menos essa proposta do governo federal e esse plebiscito popular que foi realizado por algumas entidades aí que se propõem a fazer uma constituinte exclusiva, né, da questão da reforma política, né, abrindo a discussão mais ampla, que é justamente, de certa forma, né, evitar o tipo de ação política do ano passado, né, que foge do controle da ordem do Estado. Então, nesse caso, não tem diálogo, tem a repressão e as prisões, como tiveram agora em 2014, aqui em Goiânia, como teve no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas também se abre um canal de diálogo para institucionalizar essas propostas que são colocadas mais à esquerda, de abertura para isso, né? De tirar desses partidos essa preponderância e essa centralização do poder e trazer para instâncias da sociedade, né? Através desses conselhos. Porque
centralizar em partidos ou em alguns poucos partidos diminuir o número de deputados, isso dá um poder muito grande a determinadas instituições políticas aí que podem não representar os anseios que foram colocados agora nesse momento, né? Na verdade, pode criar um outro problema que vai ser, né, germinado, que vai explodir um pouco mais à frente, né? Na verdade, eu penso assim, esses anseios são anseios de uma parte da sociedade. Outros setores da sociedade, bom, então o que é apresentado como reforma política democrática, popular e tal, é de alguns setores organizados da sociedade que geralmente tendem a pensar que eles estão do lado da sociedade inteira, do povo, eles têm uma plataforma popular e tal, mas a sociedade inteira não pensa assim, outros setores da sociedade têm outras agendas, né? A gente vê isso, por exemplo, agora nas eleições passadas, quando se elege um Congresso com uma pauta um pouco mais conservadora, com um perfil um pouco mais conservador, né? Muitas pessoas, para pegar um ícone disso, muitas pessoas falam assim, Marco e Feliciano não me representam e criticam e tal, mas representa uma grande parte da sociedade que tem que ser respeitada e levado em conta legitimamente, né? Inclusive foi um dos campeões de voto em São Paulo, portanto no Brasil, né? Outros setores da sociedade têm uma agenda de reforma política que é do chamado voto distrital, que é mais, digamos assim, concentrador e excludente, que, como eu ia falando, tende a concentrar em 2 grandes partidos, né? Então, essa proposta que está nessa PEC, proposta de emenda constitucional, pode ser entendida como um meio termo entre um sistema muito permissivo de muitos partidos e um sistema muito restritivo que seria do chamado voto distrital. Ela divide os estados em circunscrições menores, em vez de eleger 17 em Goiás inteiro, vai eleger 5 aqui e 7 ali, digamos. Ou 5, 6 e 6. Né? O que também atende a uma demanda que me parece um clamor da sociedade, que é aproximar o representante da sua base eleitoral. Quem é que representa a nossa região, Porangatu, o norte de Goiás? Não sei, porque são 17, eu nem lembro quem são e tal. Quem sabe os 17 são mais votados aqui no centro-sul do estado. Não. Quem é da nossa região são esses 5 deputados aqui, né? Tudo bem, entendo a sua preocupação. Restringe mais. Então, a gente teria que fazer com que esses partidos políticos pudessem se abrir a interesses e demandas da sociedade. A minha preocupação com a lista fechada é que os partidos políticos fiquem apenas na sua pauta, o programa do partido tem que ser mais importante. Joia, muito bem. Mas e o programa da sociedade, de setores da sociedade, que às vezes não será contemplado nos partidos políticos? A minha ideia é manter a lista aberta e permitir a institucionalização de facções, coisas que já existem de forma mais ou menos formalizada nos partidos, grupos, sublegendas, de forma que os eleitores pudessem, eu me identifico com o PT, mas com o PT mais cristão ou mais conservador, ou mais liberal do ponto de vista dessas questões, né, socioculturais e tal, mais ambientalista ou mais ligado a determinados sindicatos, mais isso ou mais aquilo, de forma que o eleitor possa escolher o partido e dentro do partido quais, digamos, sublinhas, e o partido, assim, os poucos partidos que houver, se ampliem, se tornem mais porosos para os interesses que a sociedade manifestar, né? E se tornarem assim mais capazes de, embora sendo menos partidos,
se tornem capazes de abranger essa pluralidade representando a sociedade. Bom, professora Elisa, o senhor falou um pouco a respeito de um plebiscito ou referendo, dessa possibilidade de participação da sociedade opinar. Houve um referendo na internet sobre reforma política há poucos meses, sobre participação política, sobre constituição de família, e mesmo politicamente pode ser conclamado aí um referendo ou um plebiscito para tentar chamar a população a pensar mais sobre essa reforma, como ela quer essa reforma política? Veja bem, essa distinção entre o referendo e o plebiscito, que estão previstas na Constituição e tem a regulamentação na própria lei eleitoral, esse debate sobre a diferença entre ambos, ele precisa constar na agenda. Porque ele é um debate que já está sendo feito em forma de disputa político-partidária dentro do Congresso. Lá em Brasília já estão fazendo isso. Exatamente porque como que a gente conseguiria colocar em discussão com a sociedade, de forma que a sociedade ela faça parte desse corpo que, de fato, delibere sobre a reforma política, ao mesmo tempo que a gente a legitime, no caso do Congresso Nacional, sem perder a sua autonomia de fechar o projeto. Então, há setores, inclusive partidários, que defendem o plebiscito, há setores que defendem um referendo. É importante ficar claro a distinção entre os dois, que é uma distinção basicamente muito simples, né? O plebiscito, a população ela vai aprovar os pontos de pauta a serem debatidos. Então, a população aprova a agenda. O referendo, a população, ela simplesmente ratifica aquilo que foi debatido e colocado em pauta no Congresso. Então, tem se feito muito esse debate. Só que eu acho que ele ainda está um debate morno, porque justamente porque a gente ainda precisa de canais, precisa de instâncias que debatam esses pontos da reforma política para exatamente fortalecer a legitimidade de um plebiscito, por exemplo, da população ter plena ciência de que, poxa, eu estou deliberando sobre algo que essencialmente foi debatido na sociedade, mas aí a gente tem um problema, claro, de cultura institucional, de falta desses pontos, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, serem de fato colocados para discussão em diversas instituições e principalmente eu enfatizo os meios hegemônicos midiáticos, sabe? Então, esse ponto da reforma política ele tem que urgentemente entrar na agenda de discussão em diferentes instituições, para que a gente possa, de fato, legitimar um debate que envolva o plebiscito ou referendo. Porque a gente corre o risco, e eu digo isso de antemão, e isso é nítido, a gente corre o risco de fazer tal como foi na questão do porte de armas, por exemplo, né? De você restringir ou não o cidadão de poder utilizar. Foi um debate muito mal feito. Foi um debate que beira o ridículo. E a gente tem que reconhecer isso. O debate foi tão ridículo ao ponto de as pessoas não conseguirem nem entender o que estavam deliberando ali. Então, esse ponto da reforma política, ele deve entrar na agenda para além daquilo que os partidos desejam. E eu faço uma provocação que é assim: o partido político no Brasil, pela sua característica de essencialmente, em sua maioria, serem partidos burocratizados e de quadros, não representar interesses de partidos de massas, e na sua organização não se fortalecerem enquanto algo orgânico, forte para além do fisiologismo, as pessoas realmente não se sentem representadas pelos partidos. Se as pessoas não se sentem representadas pelos partidos, como que o partido pode achar que pode incorporar uma demanda social para, por exemplo, ele próprio debater em si só a reforma política, sabe? Um dado curioso, a instituição política brasileira, a organização, de uma forma geral, não é nem política, uma organização no Brasil que a juventude brasileira hoje mais rejeita é o partido, juntamente com o Congresso, a Câmara dos Deputados. Então, a gente pensando em termos de juventude, que é um debate que está posto aí, se existe essa comprovação de que não há essa organização que a legitime, a sociedade civil deve se fortalecer nesse ponto. As instâncias que movimentam a sociedade civil devem se fortalecer nesse ponto. A horizontalização da discussão, que eu não vejo ainda ser muito feita.
para além de discussões de redes sociais, enfim. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, professor Tales, pela presença. Muito obrigada. De nada. Obrigada também, professor Elias. E obrigada, professor Robson. Obrigado, um prazer. Espero contar com a presença de todos num próximo debate. Muito obrigada. Ok. Bom, e você também pode ser um parceiro do Conexões, mandando sugestões de pauta, perguntas ou críticas para o e-mail ou para as redes sociais. Também pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. E eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9h15 da noite, e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você.